E hoje eu quero falar sobre isso, sobre você dominar a sua mente, porque se você não dominar a sua mente, você vai ser escravo, você vai ser refém dos seus próprios pensamentos, de pensamentos que vêm da sua carne, pensamentos que vêm do mal, pensamentos que podem ser setas lançadas do inimigo, ideias lançadas do inimigo na sua cabeça, que quer te destruir, né? Que quer tirar a sua vida. Por isso a gente vai falar aqui hoje sobre dominar a mente e dominar a mente para ter a mente de Cristo. E o versículo que eu quero que você escreva num post-it aí para você estar lendo e relembrando durante a semana é 2 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 5, que diz assim: levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Todo pensamento que vem na tua cabeça tem que passar por um filtro. Esse filtro é Cristo. Se não é compatível com o que Cristo talvez, né, não, com certeza, com o que Cristo pensaria, né, da forma que Cristo agiria, da forma que Cristo falaria, fica ligado, irmão. Fica ligado, porque isso aí pode ser um mau pensamento. A passagem que eu quero falar com você aqui hoje é Romanos 12, 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E hoje eu quero falar com você aqui, um detalhe de alguém que teve a mente, né, viveu com uma mente da própria carne, da própria humanidade, mas que um dia teve um encontro com Jesus e após a graça de Deus sua mente foi transformada, a sua mente foi mudada, um novo jeito de olhar, um novo jeito de ver, um novo jeito de pensar, e esse jeito é fundamentado em Jesus Cristo. E esse cara aí, que escreveu esse versículo aqui, Romanos 12, 2, que diz transformai-vos pela renovação da vossa mente, é o apóstolo Paulo que falou isso, e ele só conseguiu falar isso por quê? Porque ele teve essa mudança, trocou a mentalidade. Por quê? Se a gente olha aqui na vida de Paulo, né, antes dele escrever esse versículo aqui, ele era Saulo, ele era um cara que perseguia a igreja. Só que acontece, ele perseguia a igreja de Cristo, só que ele achava que estava vivendo uma vida na igreja, só que ele vivia uma vida de religiosidade, uma vida humanitária e social dentro de uma comunidade, e ele não estava vivendo o lado igreja espiritual, que é a igreja de Cristo, que é o corpo espírito, e não só um templo físico aqui na terra, uma comunidade de gente que resolveu fazer alguma coisa pela sociedade, ação social e por aí vai. E Paulo, ele vivia aquela ação social. Ele era um cara que respirava religiosidade. Ele respirava aqueles conteúdos farisaicos que tinha lá da época. Tanto é que ele era um dos tops caras ali que a gente sempre está falando aqui, né? Que a Bíblia nos mostra que Saulo era um cara extraordinário, né? Fora da casinha. Ele era um cara diferenciado ali no meio do seu povo. Só que ele era um cara que respirava ódio, cara. Ele tinha um ódio por uma nova seita que se dizia ser o caminho. Porque hoje nós conhecemos como o Evangelho de Jesus Cristo. Mas antes, há 2000 anos atrás, era conhecido como o caminho. Os que pregavam o Evangelho não vinham dizer assim: eu vim pregar o Evangelho. Na verdade, eles costumavam dizer assim: nós somos os caras que vai pregar sobre o caminho. Por quê? Porque Jesus chegou falando assim: eu sou o caminho. Naquela época existiam pessoas que pregavam sobre um caminho que vai te levar para algum canto, um caminho que vai te tirar desse lugar, um caminho que vai te fazer ver coisas e ter acesso a outras coisas. Mas Jesus chegou dizendo no meio de todo mundo: galera, sabe esse caminho aí que todo mundo está querendo, esse caminho que todo mundo está procurando? Eu sou o caminho. Por isso, naquela época, era pregado, né, essas coisas como o caminho, como pessoas que queriam a verdade, né? Então, Jesus, ele se colocava como isso. Vocês estão procurando um caminho. Só que Jesus chega e fala: não é um caminho, é o caminho. E esse o caminho sou eu. E Paulo se enfureceu ao descobrir, depois da morte de Jesus, que existia uma seita que estava crescendo na cabeça dele, né? Era isso, a igreja de Cristo começou a crescer. E ele não aceitava. Na mentalidade dele vinha ideias, vinham planos para ele perseguir e matar esses cristãos. Paulo, ele tramava pensamentos, ele pensava, ele articulava pensamentos para destruir a igreja de Cristo, para destruir o caminho, para cessar, parar o crescimento do evangelho. Ele era um cristão
Ele seguia, né, a Bíblia, ao qual hoje nós lemos, a Bíblia, o Velho Testamento, ele seguia aquilo. Só que ele não tinha revelação espiritual, cara. Ele não conhecia Jesus, ele não conhecia o autor, aquele que era a palavra e se fez carne e habitou entre nós. Paulo não conhecia. Naquele momento que Jesus passou ali os seus 3 anos ali, né, ali perto de Jerusalém, ali pregando e fazendo seus milagres e tudo, Paulo pode ter ouvido falar, mas Paulo nunca tinha visto Jesus. E aquela seita, aquela comunidade, aquele grupinho de pescadores, pecadores que estava crescendo e depois da morte de Jesus ali, ó, começou a crescer exponencialmente. Paulo trama coisas para matar, como tem um relato que o primeiro mártir da igreja, que foi Estevão, foi morto, apedrejado. Paulo que arquitetou aquela obra ali, tanto é que no final você vai ver que joga a capa de Estevão lá no pé dele. Praticamente os caras tá falando assim, ó, tá aí o que você quer aí, ó. É isso aí que você pediu? Tá aqui, ó. Tá aqui sua obra aqui, Paulo. Só que aí ele tem um encontro com a graça, cara. Ele tem um encontro com Jesus. E Jesus derruba ele do cavalo e ele fica cego fisicamente, é colocado numa casa ali, numa casa que tá lá na rua chamada Direita, e ele fica dentro daquela casa e Deus tem que mandar Ananias lá para dar uma revelação para ele. E durante esses 3 dias que ele teve um encontro com Jesus, ele caiu do cavalo, ficou cego, e Jesus falou com ele que aquela igreja que ele estava perseguindo, que aquela comunidade, que aquela mentalidade que ele tinha contra aquele povo que estava crescendo, ele estava seguindo na verdade a noiva de Cristo. Ele estava seguindo na verdade os cristãos filhos de Deus, aquele a qual Deus pagou um preço de sangue, entregou seu filho ali para remir, para santificar, para fazer um novo homem. Paulo estava seguindo. Então o que acontece? Paulo tinha uma mente religiosa. E naquele momento Jesus estava tirando a religiosidade de Paulo e mudando a cabeça dele, transformando ele pela renovação do entendimento que ele teve ali da pregação de Jesus naquele encontro. Jesus aparece para ele. Só que aqueles 3 dias que ele fica na casa de Ananias, sabe o que ele fica fazendo? Orando e jejuando. Em outras palavras, Paulo está pensando e orando a Deus e tentando entender tudo aquilo e pedindo uma renovação de mente para que ele fosse, cara, tudo que eu pensei e vivi era da minha humanidade, era do que eu construí, mas existe algo que vem de Deus, a mente de Deus, e eu quero essa mente de Cristo para que eu enxergue a obra de Deus, para que eu enxergue a vida de Deus. A vida de Deus Paulo não estava enxergando. Então Jesus abre a mente de Paulo para ele enxergar o espiritual. Tanto é que o Paulo é um dos que tem mais autoridade para falar sobre mentalidade, sobre dominar a mente. Porque os maiores versículos de impacto que a gente pode ver aqui foi escrito por Paulo. Porque Jesus deu isso para ele. Jesus transformou a mente dele e transformou um homem extremamente, né, cheio de ódio, de religiosidade e orgulho. Transformou ele, né, num homem aqui que já diz assim, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Antes ele dizia que ele era o cara, agora ele diz assim, eu sou o maior dos pecadores. Na verdade o que eu faço aqui, o que eu faço de bem não é eu que faço, é Jesus. Então ele começa a dizer que é Cristo que vive nele, é Cristo que vive em mim. Agora ele vai dizer que nós temos a mente de Cristo. Por quê? Porque só com a mente de Cristo a gente passa a amar os nossos inimigos. Só com a mente de Cristo que a gente vai fazer como Estevão. Deus, eles estão me matando, não imputa esse pecado sobre eles. Eu perdoo eles. Então, só com a mentalidade de Cristo, com uma mente renovada, você consegue perdoar ofensas, você consegue perdoar todas as vezes que te roubaram, que fizeram mal contra você. Mas também só com a mente de Cristo que você consegue pedir perdão, consertar seus erros, pagar suas dívidas. Só a mente de Cristo que faz você enxergar coisas que vai fazer você viver e não fazer você morrer, te levar à morte. E agora eu quero falar para você que não adianta você mudar só por fora, só o externo, mudar a camisa que usa, mudar o penteado, mudar a maquiagem, mudar as tatuagens que você faz. Não adianta. Você tem que mudar a sua mente por dentro no espiritual, você tem que mudar o seu coração. E eles têm que andar alinhado com a mentalidade de Jesus Cristo. Por isso que a gente precisa de uma renovação pela palavra. Por isso que quem não lê a Bíblia fica mais nervoso, fica mais estressado, responde o que não devia responder, fala abobrinha, fala pelos cotovelos. Por quê? Porque não está deixando a palavra mudar a sua mente. Ah, eu quero ter uma renovação da mente. Leia a palavra, veja
Conheça Jesus pelos evangelhos, conheça a palavra de Deus através da Bíblia, deixe ser lido por ela. A Bíblia te lê, cara. Quando você lê a Bíblia, ela começa a botar para fora quem você é e começa a colocar para dentro de você quem Cristo é. Ela começa a te limpar, ela muda seus olhos, ela muda sua mente, ela muda suas atitudes. Por isso que quem não tem um relacionamento com a Bíblia dificilmente consegue mudar a sua vida, dificilmente vive a vida de Deus. Se você não tem contato com a Bíblia, cara, dificilmente você vai viver a vida que Jesus falou pra gente viver. Paulo, depois disso daí, que ele tem a mente renovada, cara, ele começa a dizer coisas para as pessoas, ele começa a pregar um evangelho para as pessoas, ele começa a ter uma atitude que as pessoas falam assim, só alguém que tem uma nova mente consegue viver desse jeito. E ele vai dizer que ele realmente tem uma nova mente. Ele diz que ele tem a mente de Cristo. E ele vai dizer, já não sou mais eu quem vivo nessa vida velha que eu estou vivendo aqui. Mas é Cristo agora que vive em mim, e não só vive, como mudou a minha mente. E com a mente transformada, ele consegue dominar o corpo. Então o corpo dele já não é mais, ele diz assim, o meu corpo já não tem mais utilidade nenhuma, a não ser que seja para pregar a graça de Deus, o evangelho de Jesus Cristo. O meu corpo só tem essa utilidade agora, que é anunciar o evangelho de Jesus. Fora isso, o meu corpo não é usado para mais nada, não serve para mais nada. Agora a minha vida é entregue para anunciar o evangelho de Jesus, para viver para Deus, para viver com Deus. E esse é o evangelho que vem para mudar a sua mente. É um evangelho que vem, é uma palavra, é algo que Deus colocou para nós, para mudar a nossa forma de pensar, para que a gente viva a vida, mas viva com Deus. Não é viver a nossa vida, a nossa própria vontade e viver a vida pelo mundo, mas é viver a vida pelo mundo com Deus, indo com Ele, levando Ele conosco, né, com a gente, e mudando os nossos hábitos, mudando a forma de pensar, mudando a forma que a gente faz, nos tornando uma pessoa mais parecida com Jesus. E eu quero mostrar para você aqui um contraste da vida de Paulo, cara. Antes da renovação da mente, Paulo era perseguidor dos cristãos, achava que estava certo, olha, pior ainda, achava que estava certo, e governado por culpa, raiva e tradição ali da religiosidade dele. Agora, depois da renovação da mente, do que Jesus fez com ele, né, mudou a mentalidade dele, a primeira coisa que ele fez, morreu para si. Olha só, se tornou servo de todos, pensava como Cristo, vivia para Cristo e morreu por Cristo, porque mudou a sua mentalidade. Tá vendo, meu irmão, como é importante a gente mudar a nossa mente? Por quê? Porque se a gente não muda a nossa mente, não pega esses pensamentos, as ideias erradas que a gente tem e leva preso, cativo ali, ó, e entrega na comparação com Cristo, a gente pega esses pensamentos e coloca diante da palavra, coloca diante do que Cristo ali, né, tomaria decisão, a gente vai ver que pensamento vira comportamento. E esses pensamentos ruins, se a gente ficar alimentando na cabeça, vai mudar as nossas atitudes, vira um hábito. A gente começa a reclamar, fica gostoso reclamar. Já viu alguém que reclama do serviço? Ai meu Deus, o serviço é ruim. A pessoa reclama, o serviço fica ruim, no fim das contas o que acontece? Ela torna um hábito de transformar o ambiente e deixar o ambiente ruim. E aquilo ali, alguém perde o serviço, o outro briga com o outro, tal, porque aquele que era só um pensamento transformou em hábito, reclamar. E a reclamação se tornou algo físico, se tornou algo que as pessoas começaram a tomar atitude e gerou um caos. Por quê? Porque o hábito vira um destino. Se você não levar cativo pensamentos ruins, se você não levar cativo essas ideias erradas e colocar diante da palavra de Deus e bater a Bíblia em cima deles, vai virar hábito e o hábito vai sentenciar um destino. E agora eu quero encerrar aqui esse quadro aqui com uma curiosidade. Olha só essa curiosidade aqui, ó. Na cultura judaica, a palavra mente é uma palavra em hebraico. E é o centro da alma, onde decisões são tomadas. Para eles, a mente era mais importante que o coração. Para eles aqui está falando aquele povo os hebreus. Ou seja, quem controla a sua mente, controla sua vida. Tá vendo, meu irmão? Quem controla a mente, controla a própria vida. Tá vendo? E hoje o desafio que nós vamos falar aqui é... Hoje você vai escrever 3 mentiras que vivem rondando sua mente. Depois vai buscar um versículo da Bíblia para cada uma e declarar isso em voz alta. Por exemplo, eu deixei uns exemplos aqui.
Uma mentira. Uma mentira é que você é fraco. Ah, eu sou fraco. Mas na palavra lá em Joel 3,10 vai dizer assim, ó. Diga o fraco, eu sou forte. Isso é uma verdade. Deus está falando ali, ó. Essa palavra de Deus está falando em Joel capítulo 3, versículo 10. Diga o fraco, eu sou forte. Começa a ter fé nisso. Eu sou forte. Por quê? Porque o Espírito Santo habita dentro de você. Porque você está fazendo as coisas é pelo nome de Jesus. Porque você está vivendo pela palavra e isso te fortifica. Assim como Paulo diz, fortificai-vos na graça que há em Cristo Jesus. Então há uma força em nós. O Espírito Santo. Então diga o fraco, eu sou forte. Já rebate uma mentira que é dizer que você é fraco. Não, não. A palavra está dizendo que você é forte, que você é mais do que vencedor. Creia nisso, confesse isso e declare isso no momento que você for orar. E a hora que você for orar para declarar essa verdade, coloque essa música aqui, ó, que chama Battle Belongs. Eu vou deixar o link dessa música aqui para você ouvir. E eu espero que você coloque ela enquanto você vai ouvir e entenda que essa música aqui, ó, é uma música sobre entregar a batalha para Deus e lutar com as armas certas, começando pela mente. Valeu, meu irmão? Isso aí é uma coisa que você tem que levar em oração, vencer esses pensamentos malignos, entregar na mão de Deus ali, rebater com a palavra, declarar os versículos, toda mentira que vir na tua cabeça, não aceita, tira da tua cabeça, vai na palavra, lê a palavra e vê o que a palavra diz, quem você é em Cristo, quem você é para Deus. Você é um filho amado, você é um filho perdoado, você é um filho que tem um valor, e o valor é o sangue de Cristo que foi pago por você e derramado naquela cruz. Então lembre-se, meu irmão, tudo que você fizer, faça tudo para a glória de Deus. Até o próximo vídeo.